I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are as we embark on this journey. O metaverso é o próximo capítulo da internet. Dessa forma, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou a mudança do nome da empresa, que controla a rede social e também Instagram e WhatsApp, para Meta. A companhia já anunciou que vai investir $50 milhões na construção do metaverso, gerando pelo menos 10 mil empregos diretos. E a Meta não está sozinha nessa. O metaverso é um espaço público, mas cada empresa poderá ter mundos diferentes lá dentro, para onde você será transportado numa experiência quase presencial. Outras gigantes da tecnologia, como a Microsoft, têm investido pesado em soluções tecnológicas para essa nova realidade digital. Um mundo hoje capitaneado pela indústria de games, como Fortnite e Roblox. Segundo projeções da Bloomberg Intelligence Unit, o metaverso deve movimentar $800 bilhões até 2024. Por enquanto, é tudo muito embrionário, mas a ideia da empresa Meta é que, assim como existem aqueles desenvolvedores de aplicativos que hoje em dia fazem parte de uma economia global muito vibrante, existirão os criadores de experiências dentro do metaverso. Mas afinal, o que é o metaverso e como ele vai afetar as nossas vidas? O que hoje já é uma realidade nos games pode chegar, por exemplo, ao mundo corporativo? Como o metaverso vai fomentar o mercado de startups e de geração de empregos? E qual o papel do Brasil nessa nova fronteira? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com a repórter Carolina Nalim. Fique com a gente. Carolina Nalim, para a gente começar essa conversa, vamos lembrar que recentemente a empresa que controla o Facebook mudou de nome, né? Passou a se chamar Meta, numa referência a uma coisa chamada metaverso. Mas o que é metaverso? Explica para a gente esse conceito. Então, o metaverso ele foi um termo que surgiu lá em 92, né, bem antes dessa proposta do Facebook agora de alteração do nome, e surgiu no livro Snow Crash, que é um livro de ficção científica do Neil Stephenson. Nesse livro, as pessoas usavam avatares para explorar o universo digital, né, o universo online, muitas das vezes para escapar de uma certa realidade distópica. Hoje, o que as empresas têm proposto como ideal desse conceito é um espaço coletivo que vai convergir o mundo real com o espaço virtual. Isso hoje acaba já se tornando possível, de certa forma, por meio de tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada, que pode ser alcançada, digamos assim, a partir de dispositivos como o próprio celular, mas também óculos de realidade virtual, enfim, alguns equipamentos conectados que fazem surgir esse metaverso, né? Um pouco na linha do que a gente via, por exemplo, no Second Life, que as pessoas tinham ali avatares e viviam nesse universo digital, ou é uma coisa que vai além? Quer dizer, esse metaverso vai se confundir, de certa forma, com a vida real das pessoas fisicamente, né, no futuro? A tendência é que o metaverso, de fato, ele consiga fazer uma convergência muito mais ampla, né? As primeiras tentativas, de fato, de criação do metaverso surgiram lá nos anos 2000, inclusive o Second Life foi uma dessas tentativas, né, de criação do metaverso. Aliás, os games têm muito essa pegada. O Vale do Silício acredita que a nova geração da internet se assemelha muito a um jogo de videogame. De longe, a maior indústria do entretenimento mundial. Mais de 3 bilhões de pessoas jogam videogames no mundo. Segundo os especialistas, os jogos acabaram sendo, ao longo dos últimos 10, 20 anos, o espaço mais propício para a criação do metaverso, porque ali são ambientes que potencializam a interação social, né? Já tem ali uma lógica de experimentação, na medida que você constrói espaços para simular compras, para passear, para executar algum tipo de tarefa. Então, digamos que a gente está caminhando para essa convergência em que essa fronteira entre o real e o virtual comece a ficar mais tênue, né, ao longo do tempo. Dá para a gente dizer, então, que essas empresas de games saíram na frente
Mas agora outros atores estão entrando nessa onda também, como o próprio Facebook, que a gente já citou, a Microsoft. A tendência é que outras empresas também comecem a investir nesse universo. Com certeza. A gente tem um exemplo assim, de entrada de marcas, inclusive, também no meio desse processo, porque as possibilidades no metaverso, elas não são ainda totalmente exploradas, né? A gente tem hoje exemplos de 2 grandes marcas que têm investido nessa presença virtual e têm tido um bom feedback dos usuários. A gente pode citar também, para além das Big Techs, marcas como a Gucci, por exemplo, que formalizou a sua aposta no metaverso há quase um ano, quando ela firmou uma parceria com a Roblox, né, que é essa plataforma de jogos. A Gucci já disponibilizou a venda de diversas roupas, de bolsas lá no Roblox, inclusive uma bolsa que só existe nesse universo virtual foi vendida por R$21 mil, mais cara, inclusive, do que ela custaria no mundo real. E além da Gucci, a gente tem também a Nike, que há poucos dias lançou o seu próprio mundo virtual no Roblox, né? A empresa criou a Nike Land, um espaço em que os jogadores podem equipar ali os seus avatares com produtos da marca e também interagir em jogos esportivos de graça na plataforma. Então, a gente vê que existe esse movimento de entrada de novos atores também no metaverso, né? Outro movimento interessante, além da entrada dessas marcas, é o potencial do metaverso para o entretenimento. A gente viu também no ano passado que o Travis Scott, um cantor de rap, fez um show por meio do seu avatar no Fortnite para lançar uma música nova. E esse show foi assistido por mais de 12 milhões de jogadores em tempo real. Inclusive, atingiu um público recorde ali pela plataforma. Então, toda a indústria cultural também está de olho nisso, né? Os especialistas acreditam que a tendência é que cada vez mais ações no mundo digital tem um impacto no mundo físico e vice-versa. Então, uma série de empresas podem se beneficiar desse desenvolvimento. É muita coisa, né? 21 mil por uma bolsa que você vai usar só virtualmente, né? Para ficar claro, você não recebe essa bolsa fisicamente, é só para o seu avatar usar no jogo. Exatamente. O fato de você criar um avatar seu naquele ambiente virtual te projeta ali de alguma forma, né? E cria um valor novo que antigamente não existia. Então, o potencial disso para as marcas é, assim, infinito, né? Pode ser, o lucro tende a crescer exponencialmente, assim. Só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, o Roblox já tem 48 milhões de usuários ativos por dia. O Fortnite é imenso também. Um fenômeno mundial. O Fortnite foi lançado em 2017 e tem mais de 400 milhões de usuários cadastrados. É um dos games mais jogados do mundo e tem mudado a vida de muita gente. É um mercado que já é grande, mas tem muito potencial para crescer, né? Com certeza. A Bloomberg Intelligence estima que o metaverso vai movimentar 800 bilhões de dólares até 2024, ou seja, daqui a pouquíssimo tempo, né? O CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, que também é um dos entusiastas aí do metaverso, ele inclusive é o dono da Fortnite, da empresa Fortnite, disse nessa última semana que o metaverso tem potencial para se tornar parte de vários trilhões de dólares da economia mundial nas próximas décadas. Então, a gente vê que essa disputa, principalmente entre as Big Techs, realmente já começa a atrair investimentos milionários e a fomentar a criação de um mercado de muito valor. Eu vi que o Mark Zuckerberg do Facebook, agora a Meta, lançou um aplicativo de realidade virtual, né, o Horizon Workrooms. O que é isso? Como é que funciona? É uma sala de reuniões virtual, mas isso pode chegar, por exemplo, no ambiente de trabalho? Com certeza, Carol. Assim, dado que o metaverso é um ideal que ainda se desenha, né, a gente pode pensar que ele pode mudar a nossa rotina de diversas formas, inclusive no ambiente corporativo. O exemplo do Facebook é interessante porque a empresa também pretende apostar nessa área, né, do mundo do trabalho. Inclusive, ela já disponibilizou em versão beta o Horizon, né, que é esse espaço de trabalho virtual que pode ser usado por meio do Oculus Quest, que é o óculos de realidade virtual que a empresa vende, para poder, de fato, simular ali dentro um espaço de trabalho. Outro investimento recente que o Meta fez foi o Infinity Office, que, na verdade, é um pacote que vai dar conta desses investimentos que estão sendo realizados nesse setor corporativo, que é também uma aposta da empresa do Zuckerberg,
que pretende ser ali um espaço virtual de trabalho que vai permitir uma série de coisas, incluindo você usar o seu avatar 3D, né, para interagir com outros colegas de trabalho, ver listas de tarefas nesse ambiente 3D, criar salas ali personalizáveis com a logo de uma empresa e também painéis em 2D para enxergar outros aplicativos, né? Ou seja, a proposta é de que haja uma interação muito além apenas do próprio programa do Facebook, da Meta, né? A ideia é que haja também uma convergência com outros aplicativos para além do grupo Meta. Gente, isso é muito Matrix. Eu estou com 43 anos, fico pensando. Quer dizer, tudo que a gente viveu na pandemia, né, essas reuniões por Zoom, e aí o cachorro late, a criança que está em casa aparece, né, as pessoas ficam vendo a bagunça da sua casa. Vai acabar isso tudo, né? Vai ser uma reunião virtual em que você está ali, seu avatar, convivendo com seus colegas de trabalho, mas na realidade você pode estar na sua casa de chinelo e bermuda, né? Com certeza. Os especialistas avaliam que a pandemia acelerou também esses investimentos, né, em digitalização. Então, com certeza, é um mercado que tende a crescer muito agora. O objetivo é ter 1 bilhão de usuários no metaverso em 10 anos. Até lá, a empresa vai estimular a invenção de novos produtos e experiências, que vão criar uma nova economia, em que vamos comprar, por exemplo, roupas para os nossos avatares ou decoração para as nossas casas virtuais e reais através de ambientes simulados. É o surgimento de um novo mundo, que parecia tão distante, mas que agora é como se pudéssemos tocar. Agora, impacto disso na economia real. O Facebook anunciou um investimento de 50 milhões de dólares, contratação de mais de 10 mil funcionários, só nesse primeiro momento. Como é que isso afeta essa cadeia produtiva e até de outras empresas, startups que vão começar a produzir também para esse mercado? Sem dúvidas, esse investimento do Facebook para a construção do metaverso é muito robusto, né? E esse investimento da Big Tech, ele vem, na verdade, numa esteira de outros investimentos que têm sido feitos, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Coreia do Sul e em alguns países da Europa também. A gente tem pelo menos já 90 startups que estão empenhadas em construir um metaverso, segundo o levantamento recente da consultoria CB Insights. Então, a gente tem ali uma série de startups com projetos inovadores que tendem a se beneficiar desse movimento, né, e, consequentemente, também fomentar uma onda de geração de empregos nessa área, né. A gente tem, por exemplo, a Magic Leap, que é uma startup americana do Vale do Silício, que produz dispositivos de realidade aumentada e que levantou no mês passado 500 milhões de dólares em uma rodada de investimentos para poder trabalhar na criação de uma segunda geração de fone de ouvido que a empresa produz voltado para a realidade mista. Outro exemplo também que a gente tem é o SoftBank, que é um gigante, aí, um dos principais financiadores globais para startups, que criou um fundo há pouco tempo, junto com outras empresas de capital de risco sul-coreanas, para investir 170 milhões de dólares na Naver Zcore, que é uma plataforma de jogos, assim como Fortnite e Roblox. Então, a gente vê que esse mercado, de fato, ele vai alimentar uma onda de financiamentos de risco, né, nesse primeiro momento, mas já começa ali a se consolidar e vai exigir também muita mão de obra. Além dos hardwares, né, e do software, tem toda uma indústria também de proteção de dados, né? Seja de NFT ou de blockchain para garantir a segurança disso tudo, porque imagina o tamanho do negócio, né? Você cria um avatar para utilizar numa empresa com uma série de informações delicadas, certamente vai ter também sistema bancário, enfim, tem muita informação sigilosa que vai ter que ser protegida, isso é um mercado gigantesco também, né? Com certeza, sem dúvida, e a gente vai, assim, num primeiro momento, tentar entender como que isso vai se estruturar, né, de forma legal entre as empresas, dado que tudo isso ainda é muito novo. Então, eu acredito que no primeiro momento a gente tenha primeiro uma espécie de consolidação desses negócios e entendendo quais são os limites de cada uma das empresas nesse segmento, né? Tentando entender ali qual vai ser a responsabilidade de cada uma e também de forma tal que haja privacidade, né, nesses espaços, que é também uma questão muito importante para o usuário. Qual o tamanho do Brasil nesse mercado? Tem muito potencial de crescimento por aqui? O que os especialistas dizem, Carol?
Então, assim, ainda é difícil precisar o tamanho do Brasil nesse mercado, mas o que os especialistas falam é que, sem dúvida, o Brasil tem um grande potencial para participar desse metaverso, uma vez que a gente conta com mais de 94 milhões de gamers, né? Já que o universo dos games seria ali, então, uma porta de entrada para esse metaverso. Então, assim, certamente pelo lado da demanda, já é esperado que esse público, principalmente aqui no país, se interesse pelo metaverso. E quanto às soluções, assim, para o desenvolvimento do metaverso ou de vários metaversos que podem vir a existir, a gente também tem uma série de empresas que trabalham com modelagem, renderização 3D, por exemplo, né? E quando a gente vê que a Roblox abriu capital na Bolsa de Nova York há pouco tempo, os especialistas acreditam que isso também pode saltar aos olhos dos fundos de Venture Capital e acabar favorecendo a atração de capital para outros projetos inovadores, né? Então, de certa forma, algumas empresas brasileiras podem se beneficiar disso também para conseguir financiamento para novos projetos. O 5G é até 100 vezes mais veloz do que o 4G. É mais estável, mais eficiente, vai diminuir a latência, tempo mínimo de resposta, e tem uma capacidade maior de conexão. A chegada da tecnologia 5G deve impulsionar esse mercado no mundo e aqui no Brasil? Sem dúvida. Inclusive, é importante dizer que o funcionamento do metaverso vai depender de uma estrutura muito grande, né? E isso inclui essa infraestrutura de rede. E uma vez que o metaverso começar a se estabelecer de fato como uma rede com mundos 3D ali, que são renderizados e que vão precisar funcionar em tempo real, o 5G vai ser muito importante para essa consolidação. Se a gente for pensar do ponto de vista do usuário, a velocidade de conexão ali vai ser determinante para que uma empresa de fato possa garantir uma experiência satisfatória para aquele consumidor, né, que inclusive vai ser não só usuário daquela plataforma, mas também tende a ser ali dentro um criador de conteúdo, né, dentro do metaverso. Então, essa internet, ela de fato vai precisar ter uma alta velocidade e isso também lança luz sobre as empresas de telefonia, né, e imagino que uma série de contratos possam também se suscitar a partir daí. Quais são os principais desafios para isso se popularizar e se tornar uma realidade? Porque me parece, não sei se eu estou sendo jurássica, que por enquanto é uma coisa mais restrita ao universo dos games, mas que certamente com a entrada desses gigantes, dessas big techs, Facebook, Microsoft, etc., vai dar um salto, né? Vai virar uma outra coisa e sair desse universo mais restrito de quem é gamer. Quais são esses desafios? Realmente a gente vai ter que ainda esperar um pouco para saber como que isso vai se desenhar na prática, né, em todos esses âmbitos, uma vez que o metaverso pode ter essas aplicações tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Então, a gente vê que tem empresas que apostam em alguns segmentos específicos, né, a Microsoft aposta mais na parte do setor corporativo, já o Facebook pretende desenvolver soluções aí voltadas tanto para interação em jogos, mas também de conversas, né, no mundo virtual e também no mundo corporativo. Então, assim, vai depender um pouco do escopo de cada empresa e a gente vai ter que entender como que vai se dar essa consolidação, né? A NVIDIA também já desenvolveu tecnologia voltada para o metaverso, mas no âmbito da indústria. Então, a gente vê uma série de empresas entrando nisso e a gente vai ter ainda que aguardar um pouco para saber se vai ser um único universo paralelo ou se vão ser muitos universos ali dentro, né? A gente sabe que isso talvez leve um certo tempo, né, na medida em que essas tecnologias vão sendo desenvolvidas, né, então, por exemplo, os óculos de realidade virtual vão ficando com tecnologias mais robustas sem que seja necessário serem tão pesados ou que tenham gráficos ali dentro com muitos ruídos ainda e ao longo do tempo eles possam diminuir esses pontos de fricção. A gente imagina que a coisa de fato ganhe tração. O próprio diretor do Facebook aqui no Brasil disse que o desenvolvimento do metaverso vai levar alguns anos. Mas a visão dele, tanto dele quanto de outros executivos do setor, é de que, sem dúvidas, o metaverso vai ser o futuro da internet. Então, certamente, a gente vai viver aí uma nova era de muitas novidades. Quando a gente fala de anos, mas não são muitos, né? É papo de 5, 10 anos. Na velocidade que as coisas vão, mais ou menos esse horizonte de tempo, né?
Com certeza, é o que os especialistas colocam e o que também os porta-vozes das empresas também dizem, então não vai demorar mais tanto tempo assim para que isso tudo chegue. Então tá, quem sabe daqui a uns anos a gente volta a conversar num podcast, numa sala virtual, com os ouvintes interagindo, já pensou? Sei lá quais são as possibilidades, né, Carol? Nossa, seria demais, viu? E não tá muito longe não, vamos aguardar. Carolina Nalim, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Obrigada, até mais. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Este episódio teve produção do Alex Braga. A edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!